Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos momentos ah, mais definidores e complexos da história do Brasil, a abolição da escravatura. Recebemos um material riquíssimo que olha para o 13 de maio de 1888, não só como um evento histórico, mas também por uma lente filosófica e espiritual bem particular. Exatamente. A nossa tarefa aqui é descompactar como um único ato legal. A assinatura da Lei Áurea foi, na verdade, o clímax de um processo de séculos e, ao mesmo tempo, o ponto de partida para um outro, talvez ainda mais complexo. As fontes nos convidam a ir além da data, sabe? Para entender as forças em jogo e as consequências que ecoam até hoje. Certo. Vamos mergulhar nisso. Para começar, acho que a gente precisa dimensionar o que estava em jogo. A abolição encerrou mais de 350 anos de um sistema brutal, né? Brutal. Baseado na exploração de milhões de africanos e seus descendentes. Um sistema que não só roubava a liberdade, mas tentava apagar identidades, culturas, a própria humanidade das pessoas. É o ponto de partida inescapável. O material descreve esse período como uma ferida profunda na alma do país, e essa ferida não foi estancada com uma única assinatura. O que as fontes mostram é que o fim da escravidão não foi um evento súbito, tipo um interruptor que se desliga. Foi um desmonte gradual, lento e conquistado a muito custo. E essa ideia do desmonte gradual é interessante. As fontes apontam que a abolição foi precedida por uma série de leis. Não foi um presente da princesa Isabel, como a gente aprende de forma simplificada na escola, né? Foi resultado de décadas de pressão. Como essa desconstrução legal começou? Imagino que não foi pela libertação total, mas por algo que atacasse a sustentabilidade do sistema. Seu raciocínio está perfeito. O primeiro grande golpe foi logístico, não humanitário. Foi a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. O Brasil, pressionado pela Inglaterra, proibiu o tráfico transatlântico de escravizados. Ah, o tráfico. Exato. Na prática, isso foi como cortar a principal artéria que alimentava o sistema. A escravidão interna continuava, mas a fonte de reposição, vamos dizer assim, foi drasticamente reduzida. O sistema começou a sangrar ali. Entendi. Foi um ataque à cadeia de suprimentos da escravidão. Isso enfraqueceu o modelo economicamente. E qual foi o passo seguinte nessa escada legislativa? O passo seguinte demorou mais 20 anos e mirou no futuro. Em 1871 veio a Lei do Ventre Livre. A lei declarava que todos os filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir daquela data, seriam livres. Só que essa liberdade vinha com um porém gigantesco. Uma liberdade com asteriscos, imagino. Exatamente. Essas crianças ficavam sob a tutela do senhor de suas mães até os 21 anos. 21 anos. 21. Na prática, trabalhando de graça por toda a juventude em troca de sustento. Era uma liberdade adiada, precária. Mas simbolicamente foi um golpe poderoso. O Estado estava admitindo pela primeira vez que o futuro do Brasil não poderia mais pertencer à escravidão, entende? Estava dizendo que o direito à propriedade de uma pessoa não podia mais ser hereditário. Isso nos leva à próxima etapa, já bem perto do fim, em 1885. A Lei dos Sexagenários. E essa, pelo que as fontes indicam, parece ainda mais problemática. Muito mais. Essa lei libertava os escravizados com mais de 60 anos de idade. À primeira vista, parece um gesto humanitário. Parece, né? Mas quando a gente olha os dados da época, a realidade é outra. A expectativa de vida de uma pessoa escravizada era baixíssima, em torno de 30 a 35 anos. Chegar aos 60 anos era uma raridade. Espera um pouco. Então, a Lei dos Sexagenários, na prática, era quase uma piada de mau gosto, libertar pessoas que mal conseguiam chegar a essa idade e que, se chegassem, estariam com a saúde arruinada e sem ter para onde ir. Nossa. Parece mais uma forma de os senhores de engenho se livrarem de um fardo do que um ato de benevolência. É uma interpretação dura, mas que encontra muito respaldo nas fontes. Muitos dos libertados por essa lei estavam doentes, incapacitados por trabalho pesado e foram simplesmente postos para fora sem amparo algum.
Foi uma lei de impacto prático quase nulo para a maioria, mas que serviu para acalmar os ânimos e dar à elite a sensação de que estava evoluindo gradualmente. Ok, então temos um sistema economicamente enfraquecido pela proibição do tráfico e moralmente questionado por essas leis parciais. Mas o que as fontes que a gente analisou martelam é que essas leis não surgiram no vácuo. Elas foram uma resposta. A grande virada de chave que o material propõe é que a história que muitos aprendem da caneta da princesa é secundária. O verdadeiro motor foi a pressão que vinha de baixo. E essa é até central. A resistência é apresentada não como um detalhe, mas como a causa primária da abolição. As fontes descrevem um cenário de guerra constante. As fugas em massa, que causavam prejuízos econômicos gigantescos, a formação de quilombos que não eram apenas refúgios, eram sociedades alternativas, provas vivas de que era possível viver em liberdade. Palmares é o mais famoso, né? É o mais famoso, mas existiram milhares. Então, mais do que atos de desespero, eram atos de guerra. Uma guerra de guerrilha econômica e psicológica. É uma ótima forma de colocar. Cada fuga era um golpe financeiro. Cada quilombo era uma afronta ideológica. Havia as revoltas, as sabotagens nas plantações, a preservação da cultura e da religião como forma de resistência espiritual. Havia também o movimento abolicionista, formado por intelectuais, advogados, jornalistas brancos e negros, que denunciavam a brutalidade do sistema nos jornais, nos tribunais. A abolição não foi concedida, ela foi arrancada. A Lei Áurea foi a oficialização de um sistema que já estava ruindo por dentro, insustentável pela sua própria violência e pela resistência incessante. Certo. O sistema ruiu e em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea é assinada. Fim. Mas é aí que a análise das fontes fica ainda mais dura. Elas usam uma expressão muito forte para descrever o que aconteceu no dia seguinte: uma liberdade incompleta. O que isso significa na prática? Por onde foram essas quase 800 mil pessoas que foram libertadas naquele dia? Essa é a questão mais dolorosa e o ponto nevrálgico do legado da abolição. Ser livre no papel não significava ser livre na vida. O Estado, que por 350 anos legislou para sustentar a escravidão, se omitiu completamente no dia seguinte. Não houve nenhum projeto de inclusão. Nenhum. Nenhum plano de transição. Nada. Foram simplesmente jogados à própria sorte. Exatamente. Não houve reforma agrária para dar acesso à terra a quem sempre a cultivou. Não houve criação de escolas para alfabetizar quem foi proibido de ler. Não houve políticas para integrar essa imensa população no mercado de trabalho formal. Pelo contrário, o governo estava incentivando a vinda de imigrantes europeus para branquear o país e ocupar os postos de trabalho, deixando os ex-escravizados à margem. Nossa, é avassalador pensar nisso. A nação falhando em sua primeira grande tarefa após a abolição. Isso não é uma nota de rodapé da história, é a certidão de nascimento da nossa desigualdade. É a raiz direta. As fontes afirmam que as favelas, a pobreza extrema, a marginalização da população negra e o racismo estrutural que a gente vê hoje não são acidentes, são consequências diretas desse abandono. A liberdade veio sem cidadania, a liberdade veio sem reparação. Por isso, as fontes tratam o 13 de maio não apenas como um dia de celebração, mas como um dia nacional de denúncia e reflexão crítica sobre a justiça social que, para muitos, nunca chegou. Até agora, nossa análise foi bem material. Leis, economia, política, mas as fontes nos convidam a olhar para uma dimensão completamente diferente, uma dimensão moral e espiritual, através da visão do espiritismo kardecista. Como essa perspectiva ressignifica um trauma coletivo tão grande? É uma mudança de lente fascinante. Segundo essa visão, que transcende a análise sociopolítica, a escravidão é entendida como uma violação frontal das leis divinas. O princípio básico é que todos os espíritos são criados por Deus, simples e ignorantes, com a mesma destinação, o progresso e a perfeição. Não há distinção de raça, cor ou origem no plano espiritual. Somos todos irmãos numa jornada evolutiva. É uma ideia poderosa.
Essa de que a hierarquia racial é uma invenção humana que vai contra uma lei fundamental do universo. A escravidão, então, seria o quê? Um erro? Um pecado? Seria o resultado direto do orgulho e do egoísmo, marcas de espíritos moralmente atrasados. Na visão espírita, a Terra é um mundo de provas e expiações, um planeta escola, vamos dizer assim. A escravidão é vista como uma dessas provas coletivas, nascida da decisão de espíritos ainda imperfeitos que usaram seu livre-arbítrio para dominar, explorar e infligir sofrimento a seus irmãos de jornada, atrasando o próprio progresso e o do planeta. Mas a análise não para na condenação. As fontes enquadram essa experiência dentro da lei de causa e efeito, ou karma. Como isso funciona num trauma dessa escala? Não corre o risco de alguma forma, justificar o sofrimento? Essa é uma preocupação legítima, e as fontes tomam cuidado para não fazer isso. A lei de causa e efeito não justifica a maldade, ela explica como um mecanismo de aprendizado. A dor e a injustiça, por mais terríveis que sejam, se tornam catalisadores para o despertar da consciência. Nesse contexto, a abolição não foi apenas um ato político, foi um marco no progresso espiritual da sociedade brasileira. Um momento em que, coletivamente, a gente começou a entender, mesmo que de forma incompleta, que a dominação de um ser humano sobre o outro é moralmente insustentável. E a reencarnação entra aí como uma peça-chave, certo? A ideia de que as almas envolvidas nesse drama continuam suas jornadas é a peça central para a ideia de justiça e reparação. O texto sugere que ninguém é vítima ou algoz eternamente. Espíritos que em uma vida foram senhores cruéis podem retornar em condições de subalternidade, de pobreza ou em corpos negros, para aprender pela experiência a lição da humildade e da empatia. Entendi. E aqueles que sofreram a injustiça podem retornar com a missão de liderar, ensinar o perdão e ajudar a construir uma sociedade mais justa, transformando a dor em força. A reencarnação é um mecanismo que garante que todas as lições serão aprendidas. O que nos leva à mensagem final dessa perspectiva, que é bem profunda. A verdadeira liberdade não é só a ausência de correntes, então. De forma alguma. A mensagem é que a verdadeira libertação é interna. Ela só acontece quando o ser humano abandona a mentalidade de dominação, o preconceito, o orgulho de raça e aprende a viver a fraternidade. Tem um trecho muito poético no material que resume isso. Libertar leis é importante, mas libertar consciências é essencial. A mudança externa, a lei, é o primeiro passo, mas a transformação real precisa acontecer por dentro. Então, o que tudo isso significa? Passamos pela história das leis, que foram mais uma resposta do que uma iniciativa. Mergulhamos na resistência, que foi o verdadeiro motor da mudança. Analisamos o legado amargo de uma liberdade que não veio com cidadania. E, por fim, exploramos uma visão espiritual, que fala em reparação e aprendizado das almas. O fio que parece conectar tudo isso é que a abolição foi um momento, um portal. Mas a travessia ainda não acabou. Sem dúvida. O material nos deixa com a clareza de que a responsabilidade não terminou em 1888. A memória da dor de milhões de pessoas não deve servir à lamentação, mas como uma lição permanente. Uma lição que nos obriga a combater as formas modernas de trabalho análogo à escravidão que ainda existem. Que nos obriga a lutar contra o preconceito e a desigualdade abissal, que são a herança direta desse passado não resolvido. A luta continua, mas em outros campos de batalha. Precisamente. A conclusão de uma das fontes é muito clara nesse sentido. A verdadeira abolição só se completa quando a fraternidade se torna prática viva entre nós. Enquanto a cor da pele continuar definindo oportunidades, enquanto a dignidade humana não for um valor absoluto para todos, a abolição ainda será um projeto em construção. E toda essa análise nos deixa com uma provocação final para refletir. Uma das fontes que recebemos inclui uma oração que pede luz e aprendizado não só para os que sofreram, mas também para os espíritos que foram instrumentos da opressão, para que encontrem a reparação pelo amor. Isso nos leva a uma pergunta que transcende a história.
Se a cura dessa ferida histórica não é apenas uma questão de políticas públicas, mas também de uma transformação moral, íntima e coletiva, qual é o papel que cada um de nós desempenha hoje na tarefa de finalmente libertar as consciências?